Olá, irmãos. Vamos analisar hoje João capítulo 7, dando continuidade. Passadas essas coisas, o Messias andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Os judeus queriam matar o Messias. Os judeus do judaísmo queriam matar o Messias. Lembre-se disso. Porque esse pessoal do judaísmo diz que os judeus é um povo santo. Eles adulteraram parte das escrituras falando que os judeus é um povo santo e etc. Mas não, irmãos. As escrituras falam o contrário. Eles queriam matar o Messias. Porque a gente já analisou nos capítulos anteriores que eles obedeciam à lei mosaica. Mas vamos analisar mais. E as festas dos judeus, chamada Festa do Tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos do Messias dirigiam-se a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Falaram para o Messias isso, né? Acontece que nem mesmo os irmãos do Messias criam nele. Os apóstolos, né, que estavam no meio do Messias. Então o Messias lhe disse: todos nós somos irmãos, lembrando, né, irmão? Pelo menos os que querem, né, ser irmão um dos outros. Porque também tem pessoas que acham que são mais do que o próximo e etc. São o caso dos caídos e outras coisas. Então o Messias lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Isso o Messias falou para os apóstolos, né? O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Ou seja, naquele momento o Messias era o único que estava tendo entendimento entre os apóstolos, porque o Messias estava ensinando os apóstolos, falando a respeito sobre o mundo que odeia o Messias, que no caso são os anjos caídos que estão governando este mundo, né? Por isso que ele disse que, dizendo que as obras são más, né? A respeito do sistema dessa terra. Vão vocês para a festa. Eu não vou, o Messias disse, porque o meu tempo ainda não se cumpriu, não era o momento certo, né? Tendo dito isso, o Messias continuou na Galiléia. Depois que os seus irmãos tinham ido à festa, o Messias também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito do Messias entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, ele engana o povo. Esses que falavam isso eram os que amavam e praticavam a mentira, né? E os sistemas religiosos, tanto os líderes quanto os fiéis lá. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, o Messias foi ao templo e começou a ensinar. Ou seja, foi ao templo lá de Judéia, começou a ensinar. Por quê? Porque era lá onde tinha mais pessoas que estavam sendo enganadas pelo sistema religioso, porque era no templo.
É no templo que se ensina mentira, tanto hoje quanto antes, quanto sempre, até a duração dessa terra. É o meio de instrumento principal dos anjos caídos, é as igrejas, o templo de pedra, para levar as pessoas à condenação, à morte espiritual. Por isso que o Messias falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. As pessoas que estão no sistema religioso estão mortas espiritualmente, porque elas não sabem o entendimento da verdade. Elas foram repassadas para elas através do livro Bíblia, que tem adulteração, que a Bíblia toda é verdadeira, mas não é. E é repassada constantemente que tudo é verdade, então se tornam pessoas mortas, porque recebem entendimento morno, metade verdade, metade mentira. Então o Messias começou a ensinar essas pessoas que estavam no templo, porque lá onde elas precisavam, porque elas não estavam sabendo a verdade, estavam sendo enganadas. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Porque as pessoas sabiam que o Messias, desde novo, não via ele estudando nem nada. Por isso que falavam isso. De fato, o Messias não ficou estudando nem nada, porque o entendimento dele é lá do céu. Foi dada a lembrança dele de anjo, lá do reino do céu. O Messias lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou, ou seja, nosso Pai que está no céu. Se alguém quiser fazer a vontade do nosso Pai, conhecerá a respeito do entendimento. Aqui está a doutrina, né? Mas é do entendimento. Se ele é do nosso Pai, ou se ela, ou seja, seu entendimento é do nosso Pai, ou se fala por si próprio, né? Dele mesmo, de mim mesmo. Quem sabe o entendimento sabe que o nosso Messias não fala dele mesmo, mas fala do nosso Pai, que é o mesmo entendimento do nosso Pai, por isso que ele falou isso. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, ou seja, a sua própria verdade, a sua própria vontade. Mas o que busca a verdade de quem o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há falsidade, que no caso é o Messias, que busca a verdade do quem o enviou, que no caso esse quem o enviou é o nosso Pai. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, ou seja, a lei, os 10 mandamentos, foi dado ao maligno desse mundo para repassar para as pessoas. Porque se os 10 mandamentos chegassem por qualquer outra pessoa, o maligno ia matar os caídos. Os caídos eram Moisés. Tanto é que o nosso Pai, por intermédio de anjos, deu para os anjos para entregar a lei, os 10 mandamentos, para o maligno, dono dessa terra. Para o dono dessa terra entregar. E o que ele fez? Fez uma farsa. Escondeu os 10 mandamentos na arca da aliança, e quem tocasse na arca morreria. E depois teve que passar para o povo, mas passou misturado com mais de 613 leis de morte, que é a lei mosaica. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Os 10 mandamentos. Contudo, nenhum de vocês cumpre os 10 mandamentos, ninguém cumpre. Agora a lei mosaica eles cumprem, lei de morte, assassinato e etc. Por que estão querendo me matar? Perguntou o Messias aos judeus do judaísmo lá. E a multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Messias respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, ou seja, Abraão e etc. Que Moisés é da mesma laia, só que não veio por ele, mas ele também é ruim. Também foi usado pelos caídos, principalmente também. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. Ou seja, o Messias questionando os feitos deles no sábado. Porque o Messias curou no sábado. Então o Messias estava colocando eles à prova. Com as próprias obras que eles faziam. Erradas, sim. O Messias não pôs aqui a mesa que está errada ou não. Mas
pelo conjunto de ações e palavras que o Messias já falou antes, a gente sabe que essas ações aqui de circuncisão e etc. é errada para o entendimento da verdade. Só que minhas palavras para bom entendedor basta. Por isso que é bom analisar tudo. Aí o Messias conclui: e se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, né? Por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Ou seja, não julgar pela aparência, pelo que a pessoa pensa a ser, ou pelo requisito de financeiro, ou qualquer outra forma, mas sim pela reta justiça, pelo que é bom, pelo que é certo, pela verdade. Alguns de Jerusalém diziam: não é este homem que está querendo, não é este o homem que estão querendo matar? Falando para o Messias, né? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Messias? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, lá do sistema religioso falso, né? Falso no quesito de ensinar mentira, o Messias disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu, de mim mesmo, o que quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem, que é o nosso Pai. Eu o conheço, porque eu venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém muitos dentre as multidões creram no que o Messias disse. Quanto ao Messias vier, será que... Aí eles falaram, né? Quanto ao Messias vier, será que ele vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, os religiosos da época, ouvindo as multidões murmurar essas coisas a respeito do Messias, juntamente com os principais sacerdotes, que eram os guardas dos religiosos, enviaram guardas para o prender. O Messias disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Ou seja, o Messias estava falando aqui que iria chegar um momento que ele iria ser assassinado pelo sistema do maligno desse mundo, o sistema da religião do judaísmo, dos judeus lá. E ele iria lá para o nosso Pai, logo logo, para o reino do céu. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que isso significa, isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. No último dia, o grande dia da festa, o Messias se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, se alguém tem sede, por quê, né? Pelo quê? Pelo entendimento, por verdade. Venha até o Messias e ouça o que ele fala e se alimente no espírito para entender o que ele fala e obedeça. É isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, quem acredita no Messias, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Coisas boas sairão do interior, sairão por onde? Pelos rios que
fluirão pelos rios, que as palavras, as ações do interior vai sair isso. Quem de fato obedece e crê no Messias. Isso ele disse a respeito do Espírito, tá vendo? Que é do entendimento. Que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, ou seja, o entendimento, até aquele momento não tinha sido dado, porque o Messias ainda não havia sido porque o Messias ainda não aqui tá, não havia sido glorificado. Mas eu acredito que seja porque o Messias ainda não havia falado completamente o entendimento da verdade. E selado tudo que ele falou também, que é com a morte dele, né? É justamente isso. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é o verdadeiro profeta. Outros diziam, lembrando que o último profeta foi João Batista, tá, irmãos? Outros diziam, eles estavam apenas dizendo. Outros diziam, ele é o Messias. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Messias virá da Galileia? Por que eles falaram isso, irmãos? Porque o Messias veio da Galileia. Por isso que eles falaram isso. Eles conheciam o Messias, sabiam que o Messias veio da Galileia. Só que tem outras passagens adulteradas que diz que o Messias nasceu em Belém da Judéia. E aqui está mais uma prova que o Messias nasceu na Galileia e tem outras. É só colocar na balança. Essa parte é mais pesa para a verdade, as outras pesam para mentira, puxa a sardinha para o lado de Davi, etc. Assassinos que os judeus adulteraram e colocaram de Judéia, mas não. Aí falaram mais. Não diz as escrituras que o Messias vem da descendência de Davi? Olha o que eu falei. E da aldeia de Belém, de onde era Davi? Só que não, só que o Messias veio da Galileia, né? Lá da Galileia. Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes, que são os líderes religiosos lá, e fariseus. E estes lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Os líderes religiosos falaram, por que não trouxeram o Messias, né, para prender ele e tal. Eles responderam, jamais alguém falou como este homem falou, né? Ou seja, jamais alguém falou como este homem falou, como o Messias falou, pelas palavras de verdade. E os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Ficaram com medo, né? Porque a verdade é verdade. Então, ficaram com medo. Mas esse povo que nada sabe de lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com o Messias, lhe perguntou: quem falou esse negócio demais? Esse povo que nada sabe de lei é maldito? Foi os fariseus, falando para as pessoas que estavam ouvindo o Messias, que eles seguiam a lei, que é a lei de mosaica lá. E eles são assim, quem não segue a lei deles lá é povo maldito, enxame tudo que é nome. Aí conclui que Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com o Messias, perguntou-lhes: será que a nossa lei... Isso Nicodemos é um religioso, tá? Fariseu lá. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Que eles já estavam querendo condenar, já estavam orquestrando para querer matar o Messias, só por causa que ele estava falando a verdade. Porque eles obedeciam à lei dos caídos, lei mosaica. Os donos dessa terra, que prometeram todos os governos dessa terra para o Messias no deserto. O diabo lá foi os caídos da religião do judaísmo primeiro, inicialmente. Hoje tem vários.
Então, né, o Nicodemos lá falou tal. Nossa lei condena o homem sem primeiro ouvir, sem saber o que ele fez. Nicodemos já estava percebendo, né, a gravidade e tal. Mas tinha outros além do que ele falou, né? Eles responderam: Por acaso também você é da Galiléia? Colocaram Nicodemos na parede, né? Examine e verá que da Galiléia não se levanta profeta. Por quê? Porque o Messias veio da Galiléia, por isso que eles falaram isso. Eles acreditam que da Galiléia não vai vir profeta porque não veio profeta. E os profetas que não vieram da Galiléia, que eles pensam que são profetas, que é Davi e etc., veio tudo da Judéia. Mas esses são todos falsos profetas. Obedeciam aos caídos. E obedeciam à lei mosaica também de morte. E praticavam maldade. Mas o Messias veio da Galiléia, assim como os 12 apóstolos. Menos um, como eu falei no capítulo anterior, que é o que traiu o Messias. E depois foi. Esse era da Judéia. Mais um motivo para não confiar no judaísmo. Ficar longe. E aí foi substituído por Paulo de Tarso, que é de Tarso, da Turquia hoje. E cada um foi para sua casa. Concluindo João 7, irmãos. Próximo será o João 8. Tem coisas também interessantes da verdade. E é isso, irmãos. Um abraço e bons estudos para quem está analisando as escrituras também. Esse é um caminho, uma forma de analisar com o entendimento da verdade. E abraço a todos.